Esse trem me cortou no meio do caminho, que trem sem educação. Dessa vez eu não vi. Obrigada, Tati. Deu para entender muito bem. Deu, Lorena, mas eu nem falei ainda da constelação familiar, é isso que eu ia perguntar. Não, mas eu queria saber, assim, se era ou não regulamentada. Você falou que já está no processo? Eu acredito que sim, eu não posso afirmar, mas eu acredito que pelas pessoas, assim, eu costumo verificar se uma técnica ela é ética ou não, ela pode ser colocada dentro do contexto da psicologia ou não, pelos nomes das pessoas, pelas pessoas de confiança que estão trabalhando com isso, entendeu? Geralmente pessoas sérias, pessoas. Quando começou, por exemplo, o coaching, teve gente de tudo quanto é lado, inclusive da psicologia, que começou a trabalhar com coaching. Mas aí eu fiquei olhando, não, isso não vai pegar, não. Isso não vai virar da psicologia, o coaching da psicologia, que a psicologia organizacional explica, ensina, é completamente diferente desse tipo de coaching que a gente vê por aí, né? Então, quando a gente começa a observar as pessoas, os nomes das pessoas, que são sérias, que são aquelas pessoas éticas, que têm um trabalho de cientificidade mesmo, um compromisso com a profissão, quando a gente percebe que essas pessoas estão comprando a ideia, aí eu me sinto mais tranquila em relação àquele assunto. Mas quando eu percebo que é só um pessoal novato, ou é gente que eu nunca ouvi falar, é gente que não tem nada a ver com o contexto científico, aí eu já fico com o pé atrás. Não é o caso ainda de uma denúncia, mas eu já fico pensando, será que isso aqui é modinha? Será que isso vai se transformar em algo que vai ser confirmado como técnica da psicologia? Então, eu geralmente, o meu crivo, Lorena, é observar quais são os nomes que estão ligados àquela técnica nova. Então, se são pessoas comprometidas com a classe da psicologia, comprometidas com a profissão, aí eu fico mais tranquila. Mas olha só, quando eu fazia psicologia, quando eu era aluna da graduação, eu tinha um amigo, uma colega de sala, que ela já lia tarô e lia mão, e ela falava que ia usar a psicologia para fazer isso. Então, isso não é uma técnica considerada científica. Apesar dela ter lido a minha mão e falado que eu ia ter 4 filhos, 3 de um marido e um de outro. Mas a gente. Ai, ai. Entendi, Tati. Mas ela não pode usar a psicologia para essa atividade dela, não. Tá? Aham. Tá bom, obrigada. Vamos voltar aqui. Desculpa, gente, eu não percebi que estava o tempo acabando e me cortou no meio da fala. É tão ruim quando isso acontece. Mas vamos lá. Tati, Oi. deixa um pouco chato perguntar isso, mas eu queria saber se você já está encerrando, porque a professora de estatística já está esperando a gente. Tá, a gente vai encerrar. Ah, mas então tá. Vou pedir para avisar aqui. É porque essa aula síncrona nossa, dessa disciplina, ela só tem 50 minutos, né? Então, um link é 40. Aí eu só posso usar 10 minutos agora. E aí depois vocês podem... Ela até tinha comentado na aula passada para ver se começava mais cedo, porque ela precisa começar dela 15 para as 11. Ah, é? O horário dela é 10h50. Então tá, então. Não, mas eu posso, imagina, o horário, se fosse correndo em sala de aula, se eu tivesse em sala de aula, eu tinha o horário com vocês até 10h50. Mas como a gente está fazendo nesse modelo remoto, de forma alguma eu vou atrapalhar a professora de estatística. A gente pode começar, então, uns 10 minutos mais cedo na próxima semana. Se vocês só têm que me ajudar a lembrar, porque é muita coisa para mim. A gente pode começar às 9h30. Porque aí a gente pode ter, tipo, uns 10 minutinhos de um intervalo para tomar um cafezinho. Tá bom, combinado. Deixa eu anotar. Tá bom, vou avisar a galera. Deixa eu anotar que a nossa aula vai ser 9h30 na próxima semana, porque eu não vou esquecer. Bom, então não dá tempo de eu nem continuar esse código aqui, porque ele tem mais umas 3 páginas e eu tô na 10. Vamos fazer o seguinte,
para a próxima aula, vocês vão ler o restante que falta, dos itens que faltam, e vão anotar as dúvidas de vocês referentes a esses itens que estão faltando. E aí vão assistir o filme, O Clube do Imperador, e na próxima aula, então, a gente vai fechar essa questão do código de ética do psicólogo. Apesar de ficar toda a aula falando sobre isso, gente, nessa disciplina é muito importante, não posso deixar de falar sobre esse código de ética que conduz, né, a nossa base para a nossa profissão. Então, vocês vão ler, se ficar anota as dúvidas ou anota os comentários, e na próxima aula, de novo, nós vamos falar sobre esse texto e comentar sobre o filme que vocês vão assistir. Combinado? Combinado, professora. Tranquilo. Então, tá joia. Boa aula de estatística para vocês. Obrigada, prof. Bom final de semana. Boa semana. Eu espero conseguir colocar todas as atividades de vocês em dia na plataforma e na semana que vem vocês já terem tido acesso a tudo. Tá bom? Tá bom. Beijão, tchau para vocês. Tchau, obrigada.